Estamos no mais um ponto do encontro, agora com o vereador André Luiz e com o Clodoaldo do Carmo Campos, presidente do SEAC, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, de Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de Empresas e Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e região. Vereador, nós estamos vendo no Brasil vários manifestos. Qual é a posição dos sindicatos sobre esses manifestos? Olá, Luciano, minha saudação a todos. É um prazer mais uma vez participar do ponto de encontro. O movimento sindical acompanha com muita cautela. Ir à rua é um ato que o movimento sindical está acostumado. Muitas bandeiras que estão sendo agora apresentadas, o movimento sindical vem pedindo há muito tempo. Só que sempre de um modo pacífico, de um modo organizado e sempre com muita consciência política. O movimento sindical, quando vai à rua fazer uma reivindicação, ele sabe o que ele está pedindo, ele sabe por que está pedindo. E a gente observa agora, a livre manifestação é positiva, a população nas ruas é positiva, mas a gente percebe uma grande infiltração e a gente percebe pessoas empunhando bandeiras ou teorias que teoricamente não são delas. Tem muita gente que trabalha, aliás que não trabalha, que está se dizendo trabalhador. Tem muita gente que estuda em boas escolas falando que tem que melhorar a educação. Tem muita gente que estaciona o carrão no quarteirão de trás e vai na rua falando do transporte coletivo. Então tem algumas coisas estranhas e é importante a gente separar muito bem o joio do trigo. Nesse caso, literalmente, tem muito joio e pouco trigo. Clodoaldo, obrigado pela sua presença. Qual é a sua posição dentro daquilo que nós conversávamos antes da gente entrar no ar? Você acha que essa gente está sendo patrocinada por alguém? Muito bom. Agradeço a participação, em primeiro lugar, né, dessa grande oportunidade que a gente está tendo, que a gente não tem em todos os lugares. A preocupação nossa do movimento sindical como um todo é que a gente vê com muito pessimismo esses grupos de pessoas que hoje são lá os baderneiros. A gente vê com grande preocupação, porque são pessoas que não são atreladas à sociedade civil organizada, não são atrelados a sindicatos, eles estão ali para promover a baderna, a bagunça e o quebra-quebra. E quando a gente acompanha esses atos, que a gente está acostumado com muitos atos, né, e que os nossos são reivindicatórios, e que os nossos atos, além de reivindicatórios, são pacíficos, o que a gente vê aí? Quem é esse grupo? Esse grupo não é de trabalhadores, esse grupo não é de estudantes, esse grupo não é de nada. Esse grupo, na nossa opinião, e especificamente na minha, é patrocinado por banqueiros, é patrocinado pela extrema-direita, que nós já tivemos esse problema no Brasil, e essa é a nossa grande preocupação. Esse pessoal se infiltra num movimento pacífico, ordeiro e reivindicatório e transforma na baderna em que a grande imprensa está colocando e destacando, e que coloca a população inteira contra as reivindicações justas e claras. Corremos um risco, vereador? Corremos um sério risco. Eu tenho percebido, fazendo uma análise muito criteriosa com relação às manifestações, a presença do manual do golpe. Sempre, em todos os países do mundo, quando tentaram dar golpes, primeiro atacaram os partidos políticos. Eu vejo nas manifestações, não queremos partido, sem partido, não existe democracia sem partido político. Segundo, ataque às instituições, todas as instituições, família, igreja e aos poderes constituídos, principalmente o legislativo. Você percebe que é um assunto que não tem nada a ver com Câmara Municipal, as pessoas vão depredar a Câmara Municipal. Você vê que é um assunto que não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa, ele vai destruir a Assembleia Legislativa. Então a gente percebe que quando as pessoas se revoltam contra as instituições, contra o Estado democrático de direito, nós vivemos no Estado democrático de direito. Aqui nós conquistamos a possibilidade das pessoas se manifestarem livremente. Mesmo na ditadura, os partidos de esquerda, os trabalhadores, as pessoas iam para a rua e dialogavam de face descoberta. Naquela época em que perseguia, que torturava, que matava, as grandes lideranças que hoje fizeram constituir essa democracia estavam de cara limpa. A gente percebe sinais claros de golpe, até porque muita gente não se conforma que o país, nos últimos 10, 11 anos, tem se desenvolvido de um modo destacado. A gente percebe que o pobre teve acesso à escola,
a universidade. Muita gente não aceita isso. As pessoas saindo da linha da miséria, ascendendo a classe média, isso causa uma revolta muito grande. Então eu percebo muita gente iludida. Eu conversei com muitos manifestantes que nem sabem por que estavam manifestando, mas eu percebo sim o manual do golpe, o cheiro de golpe no ar. Ô, Clodoaldo, eu queria que você explicasse um pouquinho qual a importância do trabalhador estar filiado a um sindicato. Olha, a importância de um trabalhador estar filiado ao seu sindicato, o que significa? Ele fortalece a sua entidade, que é o sindicato, seja ele de qualquer categoria profissional, e que é o que fortalece nas negociações coletivas, que o pessoal conhece mais como dissídio coletivo, que na verdade são as convenções coletivas. Ele fortalece a direção do sindicato. Na hora da reivindicação com o sindicato patronal, você apresentar um número grande, expressivo de filiados e de representados, isso faz com que o sindicato ele consiga avanços significativos, né? Sem a necessidade da instauração de dissídio coletivo, sem a necessidade de greves, né? Esses movimentos que a gente já tivemos no passado e hoje estão menores, né? Então, porque quando você vai para uma negociação com o sindicato patronal, você vai fortalecido e você vai mostrando que existe uma grande gama de trabalhadores, por exemplo, que ainda não tem o seu vale-refeição e aí dá condição à direção do sindicato a mostrar a necessidade daqueles trabalhadores terem esse vale-refeição, porque ele vai ser muito expressivo para essa categoria. Então, é isso. Todos os trabalhadores deveriam se filiar nos seus sindicatos. Dentro disso que você está me respondendo, o sindicato presta serviços também ao trabalhador filiado. Quais são esses serviços? Olha, eu posso dizer tranquilamente, né, vou trazer aqui para o meu sindicato, porque os outros sindicatos também têm outras vantagens. Nós temos convênios médicos, nós temos convênios com colônias de férias, que ela dá a opção, desde um preço mais acessível, tanto num preço mais elevado, aí vai depender da sua escolha. Nós temos convênio com as faculdades de Ribeirão Preto, em que dá desconto de 10% a 15%, dependendo do curso, né? E a pessoa sendo associada do sindicato vai apresentar a carteirinha. Temos convênios com farmácias, enfim, a gente tem uma gama, advogados principalmente, e a gente também, eu queria deixar assim bastante tranquilo, porque quando um trabalhador necessita de um advogado, lá no sindicato, por exemplo, a gente não tem só o advogado trabalhista. Nós temos também o criminalista, nós temos também o da família, enfim, nós temos que dar assistência no todo. A gente vê que não é só a ação trabalhista, nós temos uma série de outras necessidades, né, que o sindicato, obrigatoriamente, no meu ponto de vista, tem que assistir o seu representado. Vereador, qual a diferença do sindicato e das centrais sindicais? O sindicato ele faz o combate direto lá na localidade, na realidade mais próxima do trabalhador. Na base. Ele está na chamada base, no chão da fábrica, ele que acompanha o dia a dia, ele participa efetivamente. O trabalhador tem uma dificuldade agora, o sindicato está ali presente agora. As centrais vieram depois como uma representação nacional, como uma forma de aglutinar determinada quantidade de sindicatos, de federações, de confederações, e ela faz uma discussão mais no plano político, e ele acaba tendo uma linha direta com as autoridades em Brasília, em São Paulo. Então ela joga esse peso mais político, enquanto os sindicatos jogam o peso mais do embate diário, do embate corriqueiro. As centrais, hoje a gente tem uma diversidade de centrais, também acabam tendo essa força de poder sentar com o presidente da República, por exemplo, coisa que dificilmente um sindicalista no dia a dia consegue. Então acaba tendo esse diferencial. É muito importante a figura das centrais, mas ela jamais será maior do que o sindicato, do que aquele que está na ponta fazendo o dia a dia. Aquele que o trabalhador consegue visualizar, consegue ser atendido, consegue pegar o telefone e falar assim, me ajude que aqui na minha empresa as coisas não estão boas. Vereador, o senhor é ligado ao sindicato do funcionário público. Qual é a central que representa o sindicato funcionário público no Brasil?
Os funcionários eles têm a opção, os sindicatos têm as opções de aderirem. Então, no caso do funcionalismo de Ribeirão Preto, eles aderiram à central, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Em outras cidades, em outro segmento, eles optam por aquela central que eles entendem que está mais preparada para fazer a sua defesa, ou aquelas que eles se identificam mais pelas propostas, pelas linhas de trabalho. E, aliás, foi bom você falar, quero parabenizar todos os servidores municipais e principalmente os sindicatos de servidores, porque nós estamos completando agora, em agosto, 25 anos. Com a Constituição Cidadã de 88, foi possível o funcionário público se associar em sindicatos. Até então não existia esse direito. Até isso era tolhido da classe trabalhadora. Nesses 25 anos, quais são as conquistas dos servidores públicos? No caso de Ribeirão Preto, teve um avanço muito grande, principalmente com relação ao estatuto do funcionalismo. Aqui em Ribeirão eram seletistas, teve a opção pelo regime próprio, estatutário, tem regime de previdência próprio, e os trabalhadores conseguiram condições de trabalho, melhorou muito, apesar do que tem que avançar. Nós conseguimos plano de carreira, que é uma novidade, muitas cidades ainda não têm, nós já temos plano de carreira. Na educação conseguimos a redução da jornada, o governo do estado de São Paulo está preterindo, vários estados não fizeram ainda, Ribeirão Preto já tem a redução para que os professores possam preparar as suas aulas, possam se atualizar, corrigir as provas, descansar um pouquinho. Na saúde, nós conseguimos a redução da jornada de 30 horas, agora com esse decreto novo da prefeita, o calendário, o cronograma foi suspenso, mas já é uma realidade. Enfim, uma série de conquistas que só seriam possíveis com o sindicato. No mundo ideal, Luciano, não precisaria de sindicato. O funcionário poderia chegar para o seu patrão e falar: olha, patrão, eu preciso ter uma remuneração melhor, eu preciso que o senhor melhore as condições de trabalho aqui. Mas no mundo real, aonde tem a briga eterna do capital e do trabalho, a única possibilidade de defesa dos seus interesses é através do sindicato. É a forma de evitar perseguição, é a forma de evitar demissão, é a forma de realmente se sentir fortalecido. Clodoaldo, você representa uma categoria muito difícil na minha ótica. Vou explicar o porquê. Porque você defende o empregado de um autônomo. Qual é o relacionamento que você tem com esse empregado? Olha, nós temos um relacionamento muito bom, tá? Por quê? Como o André colocou, nesses últimos 10 anos a gente vem conquistando, a gente vem tendo avanços, né? Nós não temos nenhuma convenção coletiva, por exemplo, com o INPC ou menor do INPC. A gente tem sempre um avanço de 2, 2,5%, 1,5% acima. Então, esse trabalhador, ele entende essa visão, ele vê que ele está recebendo um diferencial, né? Ele vê as conquistas que os sindicatos têm conseguido, como cesta básica, como vale-refeição, como maior remuneração em horas extras, né? E principalmente as visitas que a gente faz, né, Luciano? Nós temos pessoal nosso do sindicato, através da figura do Rosalvo, que visita constantemente as empresas que a gente representa. Então a gente faz questão de estar muito próximo deles e daí eles se sentem confiantes também e vê que a gente está realizando um trabalho. Numa categoria especial, são os caixas de lotéricas, que fazem o trabalho de banco hoje, como caixa de banco hoje, recebem contas, fazem depósitos, ordens de pagamentos, além dos jogos da lotérica. O nível de reivindicação é quase igual do sindicato dos bancários ou existe uma diferença? Existe uma diferença. Por quê? Quando foi composta essas casas lotéricas fazendo esse trabalho, que na verdade quem faria era a Caixa Econômica Federal e os demais bancos, eles transferiram isso para os empregados de lotéricas, de forma legalizada pelo Banco Central, regulamentada lá pelo Banco Central. E o que dificulta quando a gente vai para a negociação com a representação patronal de lotéricos, eles se escondem sempre atrás da Caixa Econômica Federal. Olha, isso eu não posso fazer porque a Caixa Econômica Federal não me remunera para isto. Mas mesmo assim, nós conseguimos implantar os móveis organométricos, né, para evitar as doenças ocupacional, como a lera, DORT, etc. Tal. Conseguimos esse avanço, conseguimos algumas coisas que a Caixa Econômica Federal repassou aos donos de lotérica para a gente conseguir um avanço de melhoria aos trabalhadores das lotéricas, como
o transporte de valores até a Caixa Econômica, como seguranças nas lotéricas. Então, algumas coisas a gente tem avançado, mas temos ainda a dificuldade de negociação com a Caixa Econômica Federal, a cúpula da Caixa Econômica Federal. Entendeu? Então é assim, quando você vai no lotérico, ele coloca que a culpa e a responsabilidade é da Caixa Econômica Federal. E daí você não consegue avançar numa reivindicação como os bancários, por exemplo. Por quê? As lotéricas, você tem 2, 3, 1 funcionário. É muito difícil você provocar uma greve ali naquela lotérica. Até porque muitas vezes são parentes que trabalham no caixa da lotérica, para o tio, para a tia, enfim. Então você não tem um poder de greve, por exemplo, assim como tem os bancários, né? Você não consegue fazer uma greve numa categoria tão pulverizada. E também ficaria complicadíssima a situação desta, no sentido de que imagine que os bancos estão de greve. E se as lotéricas também estivessem de greve? Quer dizer, a população brasileira, porque a greve dos bancários é nacional, a situação da nação ficaria muito complicada. Agora, isso também não tira o poder, né, e o direito dos empregados em casas lotéricas avançarem nas conquistas. Temos conseguido, entendemos que é muito pouco ainda, mas todo ano a gente batalha para melhorar isso. Vereador, o senhor conta um pouquinho para o nosso telespectador a diferença do sindicato, do funcionário público, do sindicato de CLT. Qual é a diferença entre os dois de atuação? No caso do funcionário público, a grande dificuldade até hoje foi com relação ao direito de greve, a regulamentação do direito de greve. Então, os servidores fazem greves apoiado em algumas decisões da Justiça que garante, enquanto os nossos deputados, os nossos senadores não tiveram a agilidade de tabular uma legislação que garantisse esse direito, os servidores acabaram na prática recorrendo e ganhando na Justiça. E nós temos também, no caso do funcionário público, os chamados serviços essenciais. Então, existem algumas cotas, existem algumas regras para que você possa fazer as paralisações. Por outro lado, quando vai negociar, depende do patrão. No caso de Ribeirão, por exemplo, no municipal, você negocia direto com o patrão, então você consegue ter uma proximidade com o prefeito. Os funcionários estaduais têm que negociar com o governador, que é uma dificuldade enorme. Você tem que fazer toda uma mobilização de chamar pessoas do estado todo para ir até a capital, para na capital tentar a negociação. Os federais também têm dificuldade parecida, estão espalhados em todo o Brasil e têm que negociar com a União. Então, com relação às negociações, nós temos alguns diferenciais. Com relação ao funcionário público, por exemplo, as prefeituras, o governo do estado, eles trabalham com orçamento. Então, às vezes, numa negociação salarial, você não consegue se estender tanto porque tem um orçamento que tem que ser seguido e você não pode extrapolar esse orçamento. Na iniciativa privada, isso já é possível. Na iniciativa privada, por exemplo, você pode negociar a participação nos lucros. No caso do Estado, o Estado não gera lucro, ele presta serviço para a comunidade. Então, essa negociação fica prejudicada também. Então, são alguns diferenciais básicos na forma de negociar, na forma de relacionamento. O que muitas vezes as pessoas não desconhecem até, porque dentro de cada categoria são várias ramificações para sindicatos. Vou dar um exemplo, sindicato funcionário público. Os médicos têm um sindicato, ele é um funcionário público, mas tem um sindicato que os defende. Por que não englobado com o mesmo sindicato? O entendimento hoje da chamada unicidade, ele entende assim, o médico, quando ele entrou na prefeitura, ele continua sendo médico, mas ele é funcionário municipal. O dentista entrou na prefeitura, ele continua sendo dentista, ele é funcionário municipal. Então, quem possui, quem detém a legitimidade para fazer a defesa desse segmento é o Sindicato dos Servidores Municipais. Em várias cidades, os outros sindicatos tentam invadir a chamada base. O sindicato do médico quer fazer a defesa do médico, do dentista quer fazer a defesa do dentista, ou do professor, mas em verdade, quem tem a legitimidade, quem tem o poder de negociar é o Sindicato dos Servidores. Algumas vezes, em algumas cidades, os prefeitos tentam fazer essas negociações paralelas e acaba levando prejuízo para todo mundo. Tá bem explicado, telespectador, para entender
que a partir do momento que a pessoa é concursada, trabalha no poder público, é o sindicato do servidor público que vai defender, independente da categoria dele. Clodoaldo, a pessoa se aposenta no seu sindicato, então ele não vai pagar mais. Ele continua tendo benefícios? Ele continua sendo assistido pelo sindicato. E daí é uma razão muito grande do sindicato assisti-lo, porque ele já deu a sua vida inteira, né, ao trabalho. Quer dizer, aí quando ele aposenta, ele não pode ficar à margem do sindicato. O sindicato tem que acolhê-lo, que é exatamente, às vezes, um momento, né, que ele necessita, né, como, por exemplo, uma colônia de férias. Então, ele não tem um poder aquisitivo elevado, por exemplo, para alugar hotel ou alugar alguma coisa. Então, o sindicato é que tem que buscar para dar assistência a esse trabalhador aposentado. E, da mesma forma que o sindicato tem que assisti-lo, ele também não contribui financeiramente mais com o sindicato. Mas ele recebe todos os benefícios que o sindicato dispõe e, dependendo da necessidade desse aposentado, que não esteja englobado dentro daquilo que o sindicato está fornecendo, a gente procura assisti-lo da melhor forma. A gente procura ir atrás, enquanto sindicato, para dar assistência integral àquele aposentado. Ele faz parte da categoria. Então, eu vou fazer a pergunta para os dois. O sindicato se preocupa com a formação do seu filiado? Nos últimos tempos, os sindicatos têm assumido, o Clodoaldo já até fez um rol aí de atividades, o sindicato tem feito o que o Estado deveria fazer. Então, quem tinha que dar saúde para a população é o Estado. Mas o sindicato, percebendo que o seu associado não tem, ou ele faz convênios, ou ele oferece lá posto médico, oferece dentista, oferece farmácia, oferece estrutura. No caso da formação, também seria obrigação do Estado dar educação e apresentar os cursos de qualificação. Também o empregador é obrigado, porque determinadas funções, para desempenhar, eu preciso de uma especialização que quem tinha que proporcionar era o empregador. Percebendo essa defasagem, o sindicato vai e faz, ou através de parcerias, ou até montando. A gente tem um exemplo aqui dos sindicatos comerciários que criou uma escola. Tem uma escola de formação, não só para a área comerciária, mas também para outros setores da economia. Então o sindicato se preocupa muito com a formação, exige muito dos ministérios que invistam na qualificação do trabalhador. Não só para ser mão de obra da indústria, mas principalmente para que ele tenha um crescimento enquanto ser humano. Clodoaldo, agora, você estava me contando que o seu sindicato tem parcerias com as universidades de Ribeirão Preto. Quais são? Então, aí o que acontece, complementando o que o André colocou. Como a nossa categoria é uma categoria mais jovem, né, de trabalhadores durante o dia, mais estudantes à noite, a preocupação nossa foi o quê? Procurar todas as faculdades de Ribeirão e fazer convênios, né? Então nós temos lá na Barra do Mauá, enfim, todas as faculdades de Ribeirão. E aquela que a gente não tem e que um associado nos procura, o sindicato faz contato com a direção da faculdade no sentido de liberar um desconto para aquele associado. Ou seja, a gente faz um convênio, né, com aquela faculdade para dar uma condição melhor para a pessoa estudar. Visto que teria hoje, como o André coloca, tanto o governo federal, municipal, estadual, liberar recursos para essas formações, para essas qualificações, requalificações. Seriam cursos técnicos. Isso. Mas que hoje, por exemplo, isso está vinculado mais a prefeituras, não está vinculado a sindicatos, né? Por exemplo, frentista. Em determinados momentos, existe a necessidade de qualificar o frentista que está ali na bomba. Para quê? Ele tem um risco constante de estar abastecendo o carro com aquele paninho que coloca na boca do tanque e que ali tem produto tóxico. E que ele tira esse pano e coloca normalmente no ombro. Então, isso não vai para uma escola técnica da prefeitura. Teria que ser uma orientação, um curso formatado pelo sindicato, com os donos dos postos de abastecimento, no sentido de qualificá-lo rapidamente, para que ele não corra risco de contaminações. Deu para você perceber? Então, não é que eu vou formar contador, eu vou ter o curso lá na escola da prefeitura e que eu vou formar contador. Não, às vezes existem necessidades de atuação rápida, como esse caso, por exemplo, que eu coloquei.
Vereador, qual é a imagem que os sindicatos têm perante a população? A população, diariamente, ela é bombardeada, ela é preparada para não gostar do sindicato, para não ir no sindicato. Eu lembro, alguns exemplos assim, o sindicato tem um dentista que é fantástico, tanto que ele tem um consultório particular, ele trabalha metade do dia no sindicato, metade do dia no consultório. Tem gente que fala assim, mas dentista e sindicato não é bom. Os advogados do sindicato são tão bons, são tão especialistas, e a pessoa fala, não vou no advogado do sindicato não, vou no particular. Aí o particular recebe o problema, liga no sindicato e pede para o advogado do sindicato, tira uma dúvida minha sobre esse problema. Me fornece a convenção coletiva? Olha, me fornece tal documento, o que eu falo aqui? Desculpa, André. Quem dá o embasamento àquele advogado particular acaba sendo o sindicato. E que no sindicato o custo é zero para o trabalhador e lá fora é 20% de honorário. E tem também na luta entre o capital e o trabalho, eu volto a insistir, muitos empregadores não querem que o trabalhador vá no sindicato. Porque se ele for no sindicato, o sindicato vai pegar no pé dele, vai dar trabalho. Então você vê o interesse, se um sindicalista, por acaso, tiver um deslize, todas as emissoras vão passar a semana inteira, vão bater. E os milhões de atendimentos que os sindicatos no Brasil realizam diariamente, os direitos que eles conquistam para o trabalhador, ninguém fala. Pouquíssimos espaços na mídia falam sobre sindicalismo. TV Câmara agora está prestando um serviço relevante para a sociedade, porque está abordando um tema que não está na ordem do dia. Aliás, sempre que o trabalhador chega na ordem do dia, acontece algum problema. É para criar uma secretaria em favor do trabalhador? Não pode. É para defender o direito do sindicalista? Não pode. É para o sindicato ter uma estrutura financeira para se manter e para defender o trabalhador? Aí não pode. Sempre que fala do sindicato, não pode. E isso gera, é claro, na população uma sensação, eles não conhecem. A ignorância acaba gerando muitos mal-entendidos, muitas dificuldades. Por isso, a importância do movimento sindical de Ribeirão Preto, que está se unificando, fazer seus boletins, divulgar suas informações, conquistar espaços aonde dificilmente ele teria esse espaço de modo generoso. Olha, o tempo hoje, eu tenho só 5 minutos de programa. Eu vou fazer uma pergunta como advogado do diabo. Por que é que, em regra, as pessoas acham que todo presidente ou da cúpula do sindicato tem colui com o sindicato patronal? É exatamente nesse sentido que o André colocou. Porque toda a grande imprensa, toda a grande mídia coloca todo dia que as direções dos sindicatos são desonestas. Para quê? Para levar para a população como um todo que todo dirigente sindical tem conluio. Mas que, na verdade... Dentro disso, o associado tem como fiscalizar os sindicatos? Isso, é exatamente o que eu ia dizer. Por isso que a gente sempre pede para que todos os representados dos sindicatos vá ao seu sindicato, participe das atividades da direção do sindicato. Por quê? Todo trabalhador que contribui com o sindicato tem direitos a saber aonde está sendo investido o dinheiro que eu coloco aqui, o que vocês estão fazendo, qual é a pauta de reivindicação do ano que vem. Escuta, em Brasília estão querendo acabar com a CLT. O que vocês estão fazendo em Brasília no sentido de não permitir que a CLT seja flexibilizada? Quer dizer, então por isso que a gente pede para que os trabalhadores frequentem os sindicatos. Nós temos essa necessidade, para que eles vejam que aquele momento em que algum dirigente sindical cometeu um deslize, não são todos os dirigentes que fazem. E que a importância do sindicato é exatamente essa. Ele tem que ter um recurso, porque lá em Brasília, toda hora nas comissões se fala em acabar com a CLT, direito de férias, direito disso, direito daquilo. E o sindicato tem que estar lá combativo. Então, eles tentam mostrar para a população que as direções de sindicatos são desonestas, porque lá em Brasília nós damos muito trabalho para aqueles deputados que são contra os trabalhadores. E ele também pode se tornar, o trabalhador, um sindicalista também. Ele pode ser um delegado de base. Ele pode participar das atividades do sindicato, levar as necessidades do seu dia a dia ali, levar para o sindicato e trazer para o trabalhador também as informações, as novidades que estão acontecendo. É uma relação importante. Uma relação importante. Agora, o senhor vê uma frente muito forte para acabar com os direitos dos trabalhadores no Brasil? Diariamente.
a tal da flexibilização. Grave bem essa palavra, isso aqui precisa ser exorcizada. Flexibilização de direitos. Alguns congressistas, algumas pessoas do poder tentam trazer para o Brasil o modelo norte-americano, o modelo de alguns países. Neoliberal. O trabalhador não tem nada, é o chamado choque neoliberal, política neoliberal. O trabalhador não tem nada, mas teoricamente ele tem um salário tão bom que aí, com o salário dele ele vai comprar o convênio médico, ele vai cuidar da educação, ele vai cuidar das outras coisas. Aqui no Brasil não. A gente já teve vários ataques ao sindicalismo, à CLT, ao direito do trabalhador, que foram prontamente rebatidos pelos sindicalistas. Mas isso continua rondando sim, e a qualquer momento vem, por exemplo, hoje a gente tem a lei da terceirização, a PEC da terceirização, que hoje, se aprovada, vai fazer um arraso nas relações de trabalho. E que não foi aprovado, me desculpa, e que não foi aprovado porque o movimento sindical esteve presente lá na Comissão de Justiça e não deixou votar. Quero agradecer a presença do vereador André, a presença do Clodoaldo e muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Ponto do Encontro, se Deus quiser.